Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E dando seguimento aqui em São Paulo, né, capital, nós vamos hoje ter uma entrevista especial com meu esposo, Mica Silva. E será um momento, eu creio assim, que muito tremendo na presença de Deus, né? Nós vamos abordar assuntos assim bem pessoais, né, e principalmente do início da conversão do meu esposo. Então vem conosco pessoal neste Momento Blessed com Mica e Drica Silva. Olá, Mica Silva, tudo bem, meu amor? E aí, meu anjo, seja muito bem-vindo, né, ao nosso canal, o nosso entrevistado de hoje, né, meu maridão. E eu gostaria, meu amor, de, nessa entrevista, né, a gente ir direto ao assunto do como foi o início da sua conversão, como foi o início da sua infância, né, ali após você ter perdido seu pai, né, e como foi que todas essas lutas, essas dificuldades te levaram para Cristo, né? Como foi o início da sua conversão? Você pode contar para nós? Bom, a Drica pegou bem mais lá de baixo, né? E dentro de uma modo sucinta, eu perdi meu pai quando eu tinha 5 anos de idade. Eu perdi meu pai, ia fazer 5 anos. Né? E aos 6 eu já estava brigando pela vida, vendendo coisa pelas ruas de boa. Bom, a Drica pegou bem fundo, né? Bem lá embaixo. E procurando ser bem sucinto, eu nasci no ano de 69. 5 anos depois, volta de 74, eu perdi meu pai, né? Ele faleceu. E já aos 6 anos eu me via nas ruas de Boa Vista com uma bacinha na cabeça vendendo quibe para sobreviver. Quibe é bolinho de arroz assim, ó, longitudinal assim. Não é como o nosso, né? O árabe, né? Não é árabe, é com arroz mesmo, arroz branco, né? E aquilo ali era frito, com carne ali recheado com carne. E eu comecei a ganhar vida. Então a vida para mim foi muito difícil. Enquanto as pessoas brincavam, iam jogar bola, iam se divertir, estudavam, eu estava trabalhando, né? Trabalhando duro para sobreviver. E tinha a minha patroa, que era a minha mãe, né? Não me dava 13º, não me dava férias, não tinha nada disso, né? Eu tinha que vender quibe aí direto, né, para trabalhar. Então era uma vida muito dura, muito complicada. E uma lei dura também com a minha patroa, né? Você recebia 30 quibe para vender, você saía para vender, se não vendesse, um amigo ataca, comia no centro. Se alguém enrolasse você também apanhava em casa, né? Então, desde cedo, eu já tive uma convivência muito difícil com a minha mãe, porque na prática, eu ia ter que ser mais esperto do que ela. Eu ia ter que mentir para ela, enganar ela para tentar escapar das suas. E isso por pouco não vai moldar meu caráter de forma negativa. Só não mudou de forma negativa por causa da referência que eu tinha do meu pai, de como as pessoas falavam bem dele, da sua honestidade, da sua capacidade de trabalho, né? Um homem muito respeitado. Nunca vi alguém falar mal do meu pai, que comprou, não pagou, né? Então, um homem cumpridor dos seus deveres. Então, esse é o início, né? E a minha vida vai ficar aí uma adolescência muito difícil, muito complicada, até que aos 16 anos eu decido que eu não vendo mais quibe.
E aí as guerras vão aumentar com a minha mãe e tudo. E vamos continuar tendo convivência com muito difícil. Aos 17, 18, eu já estava entrando pelo vício da bebida. Né? E ali com 21 anos, 20 para 21 anos, na hora de começar a prestar o serviço militar, eu já estava ali flertando com suicídio, né? Porque a minha casa, naquele momento, a minha convivência com a minha mãe era um pedaço do inferno. Então, nessa questão, foi a primeira vez que você tentou o suicídio, foi aos 21 anos, ou houve alguma outra tentativa antes, devido a esse relacionamento conturbado, complicado com a sua mãe? Era uma convivência muito tóxica. Então, aos 13 anos eu vou tentar suicídio. Porque aconteceram uns fatos aí, tá até no meu livro Meio que uma Infância Perdida, isso aí registrado. E no centro de Boa Vista eu vou tentar o suicídio, mas ali vai acontecer talvez a minha primeira experiência com Deus. Né? Eu vou ouvir duas vozes e elas vão bem nítidas, não era uma voz audível, mas era como se falasse na mente. Aquilo ali, né, no meu consciente, dizendo assim, ó, é melhor mesmo tu acabar com a tua vida, porque não tem jeito, a tua vida é sofrimento, só vai sofrer. Então tu acaba logo, resolve com isso, e aí a tua mãe vai ter uma lição, né? Ela vai estar livre de ti, né? E ela vai receber uma lição, dá uma lição nela. Então era mais ou menos assim. Do outro lado era assim, ei, quem te deu a vida para que tu mesmo a tire? Não faça isso. Tem uma coisa linda aí para você, mais ou menos assim, né? Quem deu a vida para você? Você por acaso é Deus? Mais ou menos nesses moldes. Né? E com 21 anos de novo veio essa... Não, de 21 anos, aos 21 anos, estava tudo tão conturbado. Porque você não era feliz no amor, você não era feliz em casa, você não era feliz no trabalho. Aí eu já me encontrava também desempregado. Então, colecionava assim uma sequência de infelicidade. Você viver sobre uma ótica dessa, em que você é preterido, em que as pessoas sempre estão lhe dizendo, fazendo mau prognóstico de você, sempre lançando palavras negativas sobre você, não é fácil. E no seu caso, né, amor, diferente do meu que tinha o problema da enfermidade, no seu caso não foi questão de saúde, foi questão mesmo de convívio familiar, que chegou a essa complicação toda, né? E que foi te empurrando para um ápice. Como foi esse ápice para que você se deparasse com a palavra de Deus e houvesse também um divisor de águas na sua vida, o antes, né, de Jesus e o depois de Jesus? Pois é, o divisor de água, né? Aos troncos e barrancos. Houve um ápice, não foi? Aos troncos e barrancos eu vou chegar na universidade, né? Eu vou fazer logo quando abrir o primeiro curso da Universidade Federal de Roraima. Eu vou estar lá entre os aprovados de letra. E eu vou começar a cursar a faculdade. E em letra, né, as pessoas tinham uma professora que ditava uma regra simples e básica para nós. Você quer falar bem? Leia. E combinou que cada vez que eu entrava assim em casa, na sala, tinha uma Bíblia. Afinal de contas, essa sala de casa era interessante. Ela era consagrada ali, ela tinha objetos da macumba, ela tinha Pai de Cício, ela tinha imagem de Maria, ela tinha imagem de São Jorge, era uma miscelânea na sala. Mas ali na estante tinha uma Bíblia. E sempre quando eu passava por ali, vinha algo de ler aquela Bíblia, né? E poxa, beleza. Então ali eu fui para comprar um livro, né, da faculdade, e eu vi um livro, né? Eu já vim com aquela inclinação para ler a Bíblia diante daquela situação, medo do futuro, medo de partir dessa vida a qualquer momento, assim,
com aquele vazio, né? Sentia um vazio, mano. Não tinha certeza o que seria o depois, né? E a minha mãe já tinha se convertido nessa época, mas a gente continuou tendo muitos problemas, né? Isso aí não se resolveu. E aí a professora, olha, vamos comprar esse livro. Aí eu cheguei lá, eu tinha dinheiro para comprar 3 livros, comprei só 2. O terceiro eu não comprei porque eu vi um livro assim, O Poder Milagroso do Universo, de Joseph Murphy. Aí eu olhei, bom, legal, talvez é isso que eu estou precisando. Comprei o livro, deixei de comprar da faculdade, comprei isso aí, vamos lá. Minha mãe está convertida, estou lendo lá o livro e tal, e eu chego em casa, para vocês saberem um pouco como é que era o relacionamento. Às vezes chegava bêbado, batia na porta e a minha mãe estava orando de joelho e orando por mim. Aí eu batia na porta, minha mãe abria a porta, se levantava da posição de ajoelhada e dizia: você não presta, você não vale nada, a única coisa que você sabe fazer é beber. Eu fiquei mesmo bêbado, às vezes, como é que ela pode fazer isso, né? Como é que ao mesmo tempo ela pode se levar, orar por uma pessoa e se levantar e dizer palavras tão duras, tão negativas, tão ruins? E aquilo já. Quando ela abriu, já, quando eu tiver 70 anos, eu penso no teu Jesus. E entrava, né, tomar meu banho, deitar. E assim, eram várias dessas coisas, eram assim. Então a mamãe orava e a mamãe me amaldiçoava, né? Quando ela estava com raiva, então, poxa. Aí, beleza. Eu comecei a ler aquele livro, né, de Joseph Murphy, e que na verdade era poder, ele pegava a Bíblia, mas ele acabava falando de positivismo, que bastava você ter uma condição mental que você começava a declarar coisas boas e isso acontecer. Ele pegava assim algumas passagens bíblicas para justificar o positivismo que ele ensinava. E aí eu vi um caso, né, que uma pessoa agradecia a ele, que ele começou a desejar muita coisa boa para ele, porque ele estava recebendo, ele viu um filme assim, que ele estava recebendo honra das pessoas, que ele estava recebendo coisas, herança, que ele estava ficando rico e tudo. E depois, com uma semana que ele fez isso, foi lá e morreu um parente, ele ganhou herança. E ele agradeceu o José Murphy. Eu disse: ah, não, esse cara tá fora do tono aqui. Ele tinha que agradecer a Deus, o Deus da Sagrada Escritura, porque foi lá que ele pegou o conhecimento, né? Ou o José Murphy tinha que dar honra a Deus, não ficar com ela. E eu já enxerguei aquilo, né? Ah, não, então aonde está a fonte? A Bíblia. Eu comecei com vergonha, né, a trancar meu quarto e a ler a Bíblia e a começar a orar. Mas teve um dia, né, que eu vou chegar em casa, bêbado, e bato na porta da casa de entrada e minha mãe está de joelho orando. Ela abre, volta e fica de joelho e continua orando. Aí eu esperei que ela me amaldiçoasse, como de costume. Mas dessa vez ela não fez isso. E aí eu disse: mamãe, não ore por mim, eu quero aproveitar a vida. Aí ela olhou para mim de joelho e disse: hoje eu te separei para o Senhor, e Ele vai te fazer de ti um pastor, e tu vai pregar a palavra dele. Aí eu disse: tá, quem sabe lá depois de 70 anos. Entrei e ela ali continuou orando. Não me amaldiçoou, não disse nada disso. Isso, de certa forma, fez toda a diferença na tua vida. Eu acho que foi a vez que ela agiu com fé. Porque a fé não desmotiva, né? A fé não
é uma fonte de água doce e água salgada ao mesmo tempo. Porque antes, ao mesmo tempo que ela queria uma coisa, quando ela te via naquele estado, ela se irritava ao ponto de te amaldiçoar. Ou seja, aquilo que ela tinha orado era aquilo. Quebrava, justamente. Ela quebrava a oração e colocava no lugar a maldição. E o que começou a acontecer na tua vida a partir desse momento que ela te consagrou para o Senhor, para ser pastor? Aí aconteceu uma coisa doida, né? Começou a gente morrer perto de mim, acidente. Aí eu disse, rapaz, eu acho que eu tô recebendo um aviso. Ou eu me engreno, ou o negócio vai pro outro lado. E eu não tô muito legal para ir pro outro lado assim, dessa forma, né? Aí eu continuei a ler mais a Bíblia, né? Já não lia mais José Smith. E ali eu tô desempregado, vivendo de bico, fazer um bico aqui, um bico ali, de orelha seca, né? Orelha seca você vende pedreiro, algumas outras coisas. E ali um dia que eu comecei a ler na Bíblia Gênesis, Mateus e Apocalipse. Eu lia esses 3 livros. Eu queria saber em Gênesis, qual a visão bíblica da criação? Por que a gente está nessa condição? Por que todo mundo não é feliz nessa terra? Né? E Mateus, eu queria saber por que Jesus Cristo? Por que a porta é Jesus Cristo? Porque essa é a pedra angular, a pedra de esquina. Por quê? E Apocalipse seria assim, afinal de contas, para onde todos vamos? Aonde vai acabar? Que é o final de tudo, né? Aonde vai desembocar esse rio, né? Então, eu tinha que ler esses 3, eu li com esse objetivo. E eu fiquei assim, tive uma visão, assim, já de quem é Deus, do amor de Deus em Jesus Cristo, né? Esses 3 livros vão me dar isso. E que Deus ama todo mundo, mas nem todo mundo aceita o amor de Deus. E eu disse, poxa, eu preciso desse amor. Eu preciso do amor de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida. E continuei lendo mais livros da Bíblia e passei para Êxodo. Em Êxodo eu vi uma coisa importante. Eu vi Deus fazendo rocha seca brotar água, rio de água. Eu vi dividir o Mar Vermelho. Eu vi Deus colocar coluna de nuvem, coluna de fogo para o povo caminhar no deserto. Aí eu disse, olha, esse Deus sim, esse aí, se é tudo isso que ele diz que é, então ele resolve meus problemas. Ele muda a minha vida. E aí eu comecei a dizer, teve um dia que eu cheguei, fiz minha confissão, Senhor, eu vejo que eu tenho te entristecido, feito o que é mal aos teus olhos. Chego aqui arrependido, tenho esse vício, tenho isso. Eles são fortes, um gato grande para mim, mas tu é Deus. Tu é Deus grande, e esse Deus que está aqui, tu é esse Deus que eu estou diante da pessoa certa para resolver esse grande problema. Eu não quero sair dessa vida dessa forma. O Senhor pode me tratar, me perdoar, me sarar, em nome de Jesus. Então, ali, naquele dia, foi um marco para a minha vida. Ali começou a minha vida a mudar, né? Aí, eu acho que acabou as provações tudo de uma vez, não. Aí eu vim e eu preciso de um emprego. Aí eu me inscrevi no concurso da Polícia Militar de Roraima do ano 91. E eu vou fazer esse concurso. E eu estava ali lendo a Bíblia e estudando, até um ponto que eu vi em 3 lugares da Sagrada Escritura específicos, assim, o justo viverá da fé, e o justo viverá da fé. Uma foi Abacuque, a outra, não sei se foi Coríntios, sei que ela tem pelo menos 3 lugares. O profeta Abacuque é uma delas.
E aí eu peguei e separei os livros e disse: Senhor, isso aqui tudo eu já estudei. Tu sabe o que vai cair naquela prova. E também tu é poderoso para fazer eu ser aprovado. Bom, fui assim. E eu me lembro que estava eu e estava o meu irmão também se inscreveu para esse concurso. A minha mãe chegou e disse: ó, o Toca vai passar, mas o Mica não. O Toca sim vai passar. Aí eu disse: então, tá bom. Aí eu fui fazer o concurso. Então fomos para o concurso, né? Foi eu e meu irmão. Cheguei lá na unidade da PM e sentei para fazer as provas. E era para sargento da PM. Então, fomos para a unidade da PM lá em Boa Vista, comando, fomos fazer as provas, eu e meu irmão. E era para sargento da PM o concurso. E quando eu peguei a prova de português, eu vi que eu estava caiu tudo que eu queria. E eu olhei assim aqui, se não for 9 é 10. Depois peguei de estudos sociais também, aqui é 10 e outros e pontos 9. Mas quando eu peguei matemática, só sabia uma questão. Parece que quem fez a prova botou as matérias que eu mais odiava em matemática. Cheio de trigonometria, cheio de coisa com ângulos, e aí ficou ruim para mim. Aí eu fiz uma oração para o Senhor e disse: Senhor, tá aqui a prova e eu só sei essa questão, que eu já marquei, aqui eu não sei. Não adianta tirar 10 em português, 10 em estudos sociais e 4 em matemática que não passa. A média tem que ser ponderada superior a 5, igual superior a 5. Mas eu vou pegar aqui essa coisa, esse lápis, e vou assinar ele. Tu pode direcionar. E eu fiz pá. Fui corrigir com um amigo a prova depois, e ele tinha acertado 7 daquelas questões, eu tinha acertado aquela questão, e 2 questões eu acertei no chute. Então 3 eu estava reprovado. Mas como a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé, que coisa louca isso! A certeza daquilo que se espera e firme convicção de fato que não se vê. Está lá em Hebreus 11. Né? Então, eu continuei crendo. Não tinha vindo o resultado. E eu continuei crendo. Era uma prova da existência de Deus, afinal de contas. Claro, se Deus existisse, Deus ia me fazer triunfar ali. E nós tínhamos se ele demonstrasse ali, ele seria meu Deus e eu seria seu servo. Essa era uma coisa. E nós pegamos ali e fizemos as correções e deu aquilo, né? Então eu continuei crendo. Mas, puxa, que situação difícil era aquela. Aí um dia chegou meu irmão em casa e disse assim pra minha mãe: eu passei, tô passado. E aí o Mica: tu passou, Mica? Eu creio em Deus. E quem é esse teu Deus aí que não te dá a resposta de nada? Que Deus é esse? Aquilo me indignou muito. Aí eu não respondi para ele, entrei no meu quarto, fechei a porta, dobrei meu joelho e fui orar: Senhor, eu não aguento mais essa situação. O Senhor sabe se eu fiquei ou não, eu só quero a resposta. Só me diga sim ou não. E me veio uma certeza, como se algo preenchesse assim, o meu corpo, uma convicção que eu havia passado e que ele também. Eu imediatamente abri a porta, o semblante já era outro, abri a porta para dizer para ele: ó, passou eu para conquistar você. A sua sorte que eu e minha mãe oramos por você. Ah, eu não preciso de Deus para passar uma coisa assim. Vamos lá. Aí veio a semana, fomos corrigir. Chegamos lá para corrigir as provas, para ver o resultado. Ele estava lá, o meu irmão, eu contando meu irmão como 10º e ele como 11º. E eu como 13º, aliás. E só era 12 vagas.
empatado e vinha 3 pessoas. Aquele amigo que corrigiu as provas vinha empatado. Mas era um milagre, né? Como é que eu passei? Eu tinha que ter ficado reprovado, não era nem para estar naquela lista. Aí eu soube que anularam 2 questões. E eu ganhei as 2 que anularam. Então eu passei para cima. E com as outras 2 que eu saí muito bem, me jogaram para aquela posição. E todo mundo que vinha, meus amigos, olhavam, pô, Josemir, por uma vaga, mas pode acontecer alguma coisa, né? Mas aí eu perdi. Eu vim na semana seguinte, foi de exame médico, aí eu tinha uma pessoa que eu conhecia, que era lá da minha rua, e disse, e aí, tu passou? Passei. Não passei não, fiquei atrás de ti. Pois é, eu fiquei em 13º. E, poxa, por uma vaga, disse não. Eu ficou em 12º, não. Eu fiquei em 13º, eu li isso aí várias vezes. Não, eu contou errado. Tu é o 12º. Rapaz, será que eu fiquei doido? Aí eu fui lá naquela lista, peguei uma caneta, pom. O meu irmão era o 9º e eu 12º. A última vaga era minha. Nossa, eu gelei, meu Deus. Eu podia ter abandonado a fé. Aquilo foi uma prova louca. Mas eu entendi um princípio de fé. Seguir mesmo quando tudo parece perdido, quando tudo parece acabado. A última palavra de Deus. Podia alguém desistir e eu entrar. Podia acontecer muitas coisas, mas na verdade eu nunca precisei daquilo. Então, o que isso, a partir desse momento que você fez a prova de Deus, Deus mostrou quem Ele era, o que aconteceu com você na sua fé, a partir desse momento que você experimentou verdadeiramente o cuidado de Deus contigo? O que aconteceu após isso? Um medo, mas um medo diferente. Rapaz, esse Deus, Ele é o que é. Um Deus que faz maravilha, mas Ele não é Deus de brincadeira, né? E agora ficou uma parte que a parte dele Ele cumpriu, e agora tem o outro lado, né? E a minha parte, nossa, meu, agora eu vi que a gente tinha um acordo, tinha um compromisso, né? Aí eu tinha que procurar uma igreja, né? Eu bebia cerveja, comecei para a igreja, continuava bebendo, todas essas coisas. E eu fiz minha entrega ali a Deus e fui para a igreja. Aí eu soube que ia ter um batismo. Aí eu fui para esse batismo. E esse batismo, ele vai me impactar, porque as pessoas saíram desse batismo triste, parecia que elas realmente haviam morrido lá. E chegou, e eu estava tão assim, com uma certa alegria para aquilo. Eu senti um negócio assim, movendo no meu coração. E eu disse assim, meu, será que eu sou o único estranho aqui? Todo mundo triste, parece que vamos sair dali e vamos se enterrar. Aí eu, e agora? E tentava me conter, né? De alguma forma. Chegou a minha vez, quando eu desci as águas, que eu me levantei, saí daquele mergulho. Nossa, que coisa boa, que alegria. Eu sorria. E eu fiquei assim, estranho, porque parecia que eu era o único daquela forma ali. Eu não ficava assim, como é que essas pessoas vão achar que eu fiquei doido aqui, que Eu tive essa mesma sensação no meu batismo. Eu tô fazendo graça com um evento tão sério, né? Então, saímos e foi ali uma coisa muito interessante. Mas aí ganharam muita luta, aquele emprego da PM não vai sair. Eu não vou cumprir o pacto que eu disse para Deus. Antes de batizar, eu disse que eu ia servir, né? Mas depois que eu vi que eu ia ganhar aquele dinheiro da PM ali, estava com 10 salários mínimos na época, era isso aí, eu não queria mais ler a Bíblia, ia para o bar beber. Nossa,
Ou seja, Deus cumpriu a parte dele, mas você não cumpriu a sua. E o que aconteceu depois que você não cumpriu a sua parte? Ele fez o presidente da República, Fernando Collor de Mello, se invocar com a PM aqui em Roraima. Estamos em São Paulo aqui gravando, né? Mas em Roraima ele disse que não pagava ninguém na PM, que não reconhecia aquela PM como funcionário da União. E isso só vai ser o suficiente para que todos os civis, que eram 12, não fizessem o curso. E aí você teve que aprender a ser fiel. Eu cheguei para Deus e disse, eu errei. Mais uma vez eu pequei. O Senhor é Deus, o Senhor é real, eu mereci isso aí. Né? E aí, como é que a gente faz? Aí eu consegui um emprego, foi ser assistente de aluno, né? Trabalhar no meio de gangue, no meio de situação muito difícil. E teve que aprender a honrar a Deus com pouco. Então foi dessa forma que eu cheguei a Cristo, né? Aí vão acontecer muitas histórias que a gente vai com decorrer. Uma delas, amor, que eu gostaria de te perguntar é depois da sua conversão que houve essa situação, né, que você infringiu uma regra com Deus, mas depois você se encaixou e começou a andar nos caminhos do Senhor. O que isso mudou para você em casa, relacionamento com os seus irmãos, relacionamento com o pessoal da igreja? Como era essa situação na sua casa com a sua mãe pastora, né? Da mesma maneira, poxa, um filho convertido deve ser a alegria da sua mãe. Deveria ser a alegria do seu pai. Deveria ser a alegria do irmão, mas não é. Né? Você se converte e você sai de dentro de um regime, né? De uma situação, você passa a ser diferente. E Satanás vai usar essas pessoas ao redor da família agora como alvo contra ti. Aliás, como lança contra ti. Não é fácil. Não foi fácil para mim, nem tendo uma mãe evangélica. Entendeu? Não vai ser fácil isso para mim. E eu vou ter dificuldade, tive dificuldade de lidar com a minha mãe como quando nós dois éramos do mundo. Tive dificuldade de lidar com a minha mãe quando ela se converteu e eu não. E tive muita dificuldade de lidar com a minha mãe quando nós dois éramos convertidos. Houve em algum momento alguma disputa assim de hierarquia ou de coisa? Porque logo em seguida, como foi para se cumprir aquilo que ela declarou na sua vida, que ela te entregou para ser pastor? Como é que isso aconteceu? Isso vai acontecer com o tempo, né? Com o tempo você vai chegando na igreja. Eu vim descobrir que aquilo que parecia muito bom eu ter lido a Bíblia, esse também foi um grande problema. Ela foi uma bênção. Não é que parecia muito bom, na verdade foi uma bênção. Só que na prática, ela foi um problema. É até louco eu te dizer isso para você, que eu conheci a Bíblia antes de ir para a igreja, foi problema, porque quando eu cheguei lá, eu vi aqueles crentes antigos cheios de vício. E querendo pôr aquele vício sobre mim. Aí a Sagrada Escritura disse aqui, quem que tu pensa que é? Tu chegou ontem aqui, eu já estou há 10 anos. Tu está há 10 anos, então tu devia ser exemplo. Síndrome do profeta velho, né, amor? Aí você fica olhando para uma situação dessa, aí você começa a ser boicotado pela turma. Porque você não entra num ritmo. Então, quando o pastor pediu uma coisa, eu via que não era da Sagrada Escritura, eu disse, pastor, sinto muito, mas isso aí não tá legal. Aí o cara ia pintando eu de rebelde para todo mundo, porque eu não me submetia a capricho. Você entendeu? Aí todo mundo, olha, desonrou o pastor. Não sabia, quando ia saber o que realmente tinha acontecido, o estrago já tinha sido feito. Então a convivência na igreja, ela não é uma convivência assim, você encontra a pessoa boa. É uma convivência que não é fácil. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que dentro da igreja há joio e há trigo. Nem todo mundo é trigo. Então você tem pessoas que
que quando você chega na igreja, o diabo já planta uma coisa junto ali, que lá mais na frente vai ser uma destruição para você, um problema sério. Você entendeu? Então, essa convivência não é perigo. Você vai encontrar pessoas dentro da igreja que vão te dar golpe, que vão aproveitar a tua boa fé. Você entendeu? Então você tem que ter muito cuidado. O diabo não vai dormir, porque quando você se converte, você se torna um perigo para ele. Porque antes você era uma pessoa dominada, agora você não é mais dominada por Satanás. Agora você tem um Espírito Santo, e agora você tem luz de Jesus dentro de você. Então essa luz vai iluminar outras pessoas, e o diabo quer apagar essa luz. Só que as pessoas convivem, às vezes, a fé cristã, sem saber que está um inimigo ali como um leão pronto para te devorar. E cria as confusões e depois pergunta: cadê teu Deus? Vem na mente e pergunta: cadê teu Deus? Se teu Deus fosse bom, por que aconteceu isso? E Deus vai usar essas coisas para tratar você. Eu só te digo uma coisa: se você entrar na igreja ainda que você tenha um prejuízo, saiba que Deus é dono do ouro e da prata, né? Ele vai em algum ponto te recompensar. Aquilo que muitas vezes parece perda se transforma em ganho. Então, no caso, às vezes a gente pensa, né, amor, que você entra na igreja, que você vai lidar com pessoas convertidas, que você vai lidar com pessoas que entenderam o evangelho, que você vai lidar com pessoas que vão falar a mesma língua que você e professar a mesma fé. Mas, no entanto, a gente percebe que nem tudo que reluz é ouro. Como é que você vê essa questão, né, que você chegou a galgar até o último topo, né, do ministério, né? E como é que você vê essa situação? Eu vou ser honesto e franco com você que me ouve. Nem tudo que parece luz é luz. E olha só aonde eu vou usar a base bíblica para dizer: Satanás se transforma em anjo de luz para te enganar. Você entendeu? Então daí você já sabe o tamanho do negócio, né? Mas é necessário. Você precisa se juntar com outras brasas, com pessoas que adorem a Deus, e fazer parte de uma igreja que vai beneficiar a sociedade. Mas tem pessoas que são servos de Satanás, está lá dentro. Pastores são servos de Satanás, que está lá dentro, né? E que vai usar sua autoridade para trazer uma falsa revelação, vai trazer uma coisa, te prender com religiosidade, te prender com falsa doutrina que não dá resultado nem para a igreja, nem para a sua vida. E, meu amigo, nadar contra isso, parece grosseiro dizer, você vai ser perseguido muitas vezes. Se você servir o Senhor verdadeiramente, você chegar: eu estou cansado do mal, eu quero o amor de Deus, a verdade de Deus. Você vai ser perseguido por pessoas dentro da igreja. Mas eu te digo de todo o coração, ainda que seja para a cruz produz salvação. Então, amor, o que você diria para a gente finalizar? Né, a gente sabe que o galgar na fé cristã, ela não é fácil. Muitas vezes eu imaginava que todo mundo que ia para ali para cima no púlpito, todo mundo era de Deus, e depois, no decorrer da minha caminhada, eu percebi que isso é uma ilusão, né? Porque a gente está lidando com homens e mulheres, com seres humanos que são pecadores e que muitas vezes querem verdadeiramente servir ao Senhor, mas às vezes acabam caindo em ciladas. O que você teria para dizer para essas pessoas que muitas vezes entram com um coração ingênuo, inocente, realmente querendo galgar um ministério, entendeu? Como você entrou galgando o ministério e tudo. E o que que você diz para essas pessoas na perseverança dos santos, na conclusão da sua caminhada cristã até o dia de hoje, do início ao fim? Eu vou pegar uma deixa aqui, que eu já falei. Não foi uma benção ter lido a Bíblia.
Ao mesmo tempo que foi um problema na vida prática com os crentes velhos, né? E com aqueles cheios de vício, né? Que queriam me impor vício, que eu via que estava errado na Sagrada Escritura aquilo ali. Então, se você se converteu, mas você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia, você não tem momentos com Deus, justamente no início dessa fé, meu amigo, você vai ser enganado de todo jeito. Sinto muito te dizer. Então, o que vai alicerçar em Cristo, de fato, vai ser sua comunhão com Ele. Você buscá-lo, você ter momento de oração, você ler e conhecer a Sagrada Escritura. Porque se você não fizer isso, você vai ser devorado. E depois você vai sair falando mal da igreja ainda. Entendeu? Então você lê a Sagrada Escritura, é a bússola, é o rumo, né? A única coisa que vai fazer você se defender de má doutrina, de doutrina falsa, é conhecimento da Sagrada Escritura e discernimento de Deus. Porque você precisa conhecer e você precisa discernir. Olha só, uma vez eu vi uma pessoa, para dizer na prática isso aí para você, que chegou num grupo de oração e é um artista, o cara chegava assim, quando falava, respirava fundo, fazia uma cara de santidade, um negócio, e as pessoas tinham ele como sábio, como um cara da revelação. Mas aí eu tinha lido Tiago. E Tiago falava da sabedoria, que a sabedoria é mansa, tratável, cheia de misericórdia, imparcial e tal. Aí quando eu pegava esse texto de Tiago e botava na prática com esse rapaz, aí eu via, não encaixa com ele. Ou seja, a palavra, o conhecimento dela me produziu um discernimento e mostrou, não encaixa. Aí eu comecei a não me submeter aos caprichos. E o cara vem com isso e submete ao capricho para te manobrar. E rapaz, esse cara vai pegar todo mundo naquela oração e jogar contra mim. Todo mundo olhava de banda ao ponto de eu orar à parte, porque já era o pecador. Aí um dia eu tô orando no quarto, de joelho, né, sozinho, Senhor. Eu vim para a igreja para ser edificado, para edificar as pessoas, para ajudar, não para ser um diabo, para ser alguém que vá ser um instrumento do capeta. Eu vim para ser teu instrumento. Se não for assim, eu não quero. Né? Aí esse cara chegou por cima de mim, botou a mão, Senhor, destrói todos aqueles que estão contra o projeto Canaã. Destrói, Senhor, queima. Cara, pedindo a minha morte, rapaz, eu fiquei tão irado com aquilo, a minha mão fechou, ia dar um plena oração, ia detonar aquele cara todinho. Aí eu disse, Senhor, se tu não me ajudar, eu vou fazer uma desgraça aqui. Aí aquilo vinha um refrigério e eu abri a mão. Aí ele começava a vir de novo, eu fechava a mão. Eu sei que eu fechei e abri a mão as 4 vezes. Até que eu comecei a sorrir. Ali de joelho, minha cabeça no pó, e eu disse, como é que pode coisa dessa? Eu pedindo para o Senhor me edificar, para o Senhor me abençoar, e o cara que é santo, pedindo a minha destruição na cara dele. Não houve essa oração assim. Tu é o meu Deus. Gente, e passei aquilo ali quase virou um negócio. Mas aí o tempo vai passar. 10 dias. E tudo veio à tona, o bagaço que era o cara. Porque os frutos têm que seguir, né? Chegou os escândalos tudinho. Os frutos têm que seguir. Chegou os escândalos. Então aí eu disse, poxa, que sufoco. Se eu tivesse batido naquele cara. Então, é muita emoção ser um cristão. Nossa, meu amigo, tem hora que o seu humor pode ir de uma hora para outra, para cima e para baixo. O inimigo é louco, meu amigo. Solta dardo inflamado contra você, se joga contra o teu pastor contra você, a igreja contra ti. Mas o pior é que ninguém vai atrás da Bíblia, porque se o pessoal, antes de o pastor jogar as pessoas contra, vai lá, pastor, qual é a base bíblica disso que você está dizendo, por quê? Qual é a raiz do negócio?
Se é uma heresia que o cara está dizendo, então vamos ver se isso aí é uma heresia mesmo. Então, meu amor, para a gente encerrar, eu encerrei com uma música, né? Que versículo você diria aqui para encerrar essa entrevista, né? Qual versículo você daria para as pessoas que estão nos ouvindo no nosso canal? Um versículo aí para encerrar a conclusão da sua conversão, do seu ministério, da sua vida com Deus. Posso pegar esse versículo, né, que eu disse que está em Abacuque, o outro está em Romanos, né, e Hebreus. E é livro de Hebreus, está em 3 partes, aí você lê, você vai encontrar. E o justo viverá da fé. Se você aceitou a Cristo, ou pretende aceitar a Cristo no seu coração, saiba disso. Você não vai andar pela força do seu dinheiro. Você não vai andar pela força do seu poder social. Você vai andar pela fé. Ninguém anda muito tempo com Deus sem fé. Deus te chamou para uma caminhada de fé. Às vai estar tudo pegando. E se você não tiver fé, você vai entrar no desespero. O que vai te manter com aquela paz que excede todo o entendimento, o que vai? Eu estou querendo até pegar um versículo que diz: tu conservará em paz aquele cujo pensamento é firme. Então, se você tiver com pensamento... Acho que é Filipenses, né? Não, é Isaías. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento é firme, porque confia em ti. Mais ou menos assim. Então, é fé. Não é tua posição social. Tem gente que acha que porque é uma autoridade, chegou na igreja, então já tem que ditar regra lá dentro. É um erro, né? Porque chega um pobre, chega alguém e ninguém faz isso. Mas chega um empresário, chega um rico, começa a dar cargo, porque quer animar ele com cargo com responsabilidade. Como é que uma pessoa imatura, como é que um neófito vai cuidar bem das coisas de Deus? Se não tem condição, se não tem conhecimento espiritual, nem experiência nenhuma. Então as pessoas têm que crescer e têm que amadurecer primeiro para depois poder dar fruto. É uma árvore. Começa numa semente, né, amor? Eu poderia deixar isso, Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair tua justiça com a luz dele. Então eu tenho muito a agradecer a Deus. Eu pastoreio mais uma igreja, quadrangular de Alto Alegre por 3 anos. E no início da minha fé eu pensei que quanto mais você galgasse assim a hierarquia na igreja, e a hierarquia fosse mais santa, quanto mais subisse. Essa era para ser assim, mas não é. Quanto mais você sobe, mais você vê assombração, né? Mas você tem que ficar firme, fugir desses caras, né? Um abraço. Então é isso, pessoal. Encerramos, né, essa entrevista abençoada com Mica Silva. Como é, amor? Curta, compartilhe. Se você gostou, compartilha com os amigos. Se você não gostou, aí manda para fazer raiva pro inimigo. Mas compartilhe, né, pessoal? E comente aí muito o que você está achando deste momento de entrevista no nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. Você tem que comentar aí, dizer um oi, né? Um beijo no coração e God bless you.